Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Eu confesso que estou super animada porque a nossa análise vai explorar um tema absolutamente vital para as relações humanas. Com certeza. É uma alegria enorme participar dessa conversa hoje. Nós vamos focar em um conjunto de estratégias conhecido como protocolo de resgate matrimonial, e o material que temos em mãos faz um cruzamento fascinante. Sim, ele une a análise moderna do comportamento humano com uma sabedoria bíblica milenar. Exatamente, aplicando tudo isso aos relacionamentos de hoje em dia. A ideia central aqui é entender como ferramentas de inteligência emocional e esses fundamentos antigos podem, de forma muito prática, salvar lares que parecem estar à beira do colapso. E a nossa missão para este mergulho profundo não é simplesmente repassar teorias abstratas ou ficar filosofando sobre o amor perfeito. Não, de jeito nenhum. O que precisamos fazer é extrair estratégias reais, testadas e práticas para quem está lidando com relacionamentos profundamente desgastados. A tese central que vamos debater hoje é muito clara. A sabedoria aplicada, combinada com inteligência emocional, tem o poder real de salvar lares. É uma promessa forte, né? Muito. E não estamos falando de mágica, mas de método, de mudança de postura e de um compromisso muito sério. E é fundamental estabelecermos logo de cara o porquê isso importa tanto para quem nos ouve. Sem dúvida. Qualquer pessoa que já esteja em um relacionamento de longo prazo ou que planeje construir um no futuro precisa entender essas ferramentas. A vida moderna é implacável. O trânsito, as contas. O excesso de telas, a pressão do trabalho, o cansaço é uma realidade quase universal para nós. E se não compreendermos a dinâmica de como o esgotamento afeta o cérebro e o coração, corremos o risco de deixar que a simples exaustão do dia a dia destrua algo incrivelmente valioso. É sobre proteger a fundação da família contra o inimigo totalmente silencioso. A exaustão age como uma névoa espessa, sabe? Nossa, sim. Ela simplesmente segue as pessoas para a realidade do que construíram ao longo dos anos. E é justamente aí que entramos na primeira grande revelação do nosso material. Beleza, vamos desvendar isso. Porque essa é, para mim, a maior quebra de paradigmas de toda a nossa análise de hoje. É uma mudança radical de perspectiva. O primeiro passo para tirar um casamento do caos é entender uma lição vital sobre o esgotamento emocional. A grande revelação é a seguinte: muitos casais acreditam, de forma trágica até, que o amor acabou. Eles olham um para o outro e pensam que acabou a magia. Exato. Mas, na verdade, o que se esgotou não foi o amor, foi a energia para exercitar esse amor. Olha, eu confesso que ler isso muda tudo. Muda o jogo completamente. Mas como a gente diferencia isso na prática? Como saber se o amor realmente acabou ou se é só uma bateria descarregada? Essa é a pergunta de ouro. O material faz uma distinção fenomenal entre o que é chamado de crise real e crise artificial. Tá, e qual é a diferença básica? Pense na crise real como uma crise de caráter. É aquela que fere a aliança de forma estrutural, envolvendo quebras graves de confiança, traições ou abusos. É o alicerce rachando de verdade. Exatamente. Já a crise artificial, que incrivelmente é a mais comum no dia a dia e a que mais causa separações precipitadas, é fruto puramente do cansaço crônico. Ou seja, ela fere apenas um momento. Isso. É literalmente uma crise de bateria descarregada, e não de falta de amor. O grande perigo moderno é tratar uma falha de bateria como se o motor do carro tivesse explodido e dado perda total. Essa analogia do carro é perfeita. É como chamar o guincho para levar para o ferro velho quando tudo que precisava era de uma carga na bateria. E tem um perigo prático assustador descrito aqui. No pico da exaustão ocorre uma distorção cognitiva gravíssima. O parceiro deixa de ser visto como um parceiro e passa a ser enxergado como uma tarefa a ser cumprida. Ou pior ainda, como um obstáculo, né? Dá para imaginar o peso disso no dia a dia. Pense em um casal chegando em casa depois de um turno de 10 horas de trabalho. Trânsito caótico, chefe cobrando, a cabeça completamente cheia. Aquele cenário clássico de terça-feira. Quando um cruza a porta, o cérebro exausto não registra, lá está o amor da minha vida. O cérebro esgotado
registra, lá vem mais uma demanda, mais alguém para me pedir algo. A pessoa com quem se divide a vida, de repente, por causa do esgotamento emocional puro e simples, parece ser apenas mais um problema na lista de afazeres. É uma ilusão de ótica emocional. E para ilustrar como isso é profundo e inerente ao ser humano, há um estudo de caso muito antigo mencionado na nossa fonte. A história do profeta Elias. Uma história fascinante, por sinal. Eu confesso que fiquei muito curiosa quando li. Como é que a história de um homem de milênios atrás se conecta com um casal moderno estressado no apartamento voltando do trabalho? É uma conexão muito perspicaz. Para quem não tem familiaridade, Elias é descrito como um homem de fé inabalável, um verdadeiro gigante espiritual que havia acabado de enfrentar e vencer um desafio monumental. Ele estava no ápice do sucesso, certo? No topo absoluto. Mas, logo em seguida, o que acontece? Ele entra em um estado de desânimo tão profundo, um cansaço tão extremo, que senta debaixo de uma árvore e pede para desistir de tudo. Caramba! A figura de um líder que de repente se vê sem forças para dar um único passo. Exatamente. Mas a grande questão é, ele não tinha perdido a fé ou mudado de caráter de uma hora para outra. Perfeito. E esse é o pulo do gato. Elias não perdeu a sua identidade. Ele não deixou de ser quem era. Ele não virou uma pessoa ruim. Ele só estava no limite físico e mental. Sim, ele só precisava de duas coisas muito básicas que muitas vezes nós ignoramos: descanso e estratégia. É impressionante como a gente esquece do básico. O esgotamento extremo fez com que ele perdesse a visão do próprio valor e do que tinha acabado de conquistar. O cansaço emocional é uma condição humana natural. A fadiga vai chegar para todo mundo. E a renovação precisa acontecer. Exato. E nos casamentos, a dinâmica é idêntica. O cansaço extremo faz com que pessoas excelentes, pais e mães maravilhosos, percam temporariamente a visão de quem são e da família linda que construíram. E quando essa névoa do cansaço baixa, é aí que a gente vê o ambiente da casa mudar completamente. O que me leva a outra reflexão muito forte baseada em Provérbios 17. Um texto providencial para esse assunto. Sim, há uma menção sobre como um espírito calmo e justo traz bênçãos, uma imagem de tranquilidade e ordem para o lar. Mas a exaustão atua como uma ladra silenciosa. O fascinante aqui é como a falta de domínio próprio destrói esse ambiente. Ela rouba esse espírito calmo e deixa as pessoas completamente expostas, sem filtros. É a pura mecânica da destruição nos lares. Quando falta domínio próprio e a paciência chega àquele limite absoluto de energia, algo assustador acontece com a nossa comunicação. Aquela impaciência com coisas minúsculas. Sabe aquela observação corriqueira sobre uma louça na pia ou uma toalha esquecida em cima da cama? Em um dia normal, de descanso, a pessoa apenas tira a toalha ou faz uma piada. Leva na esportiva. Mas sob exaustão, esse simples comentário bobo se transforma imediatamente em uma arma de destruição em massa no lar. É a famosa gota d'água. Exato. A exaustão retira os nossos filtros de empatia. Ela transforma uma conversa de rotina de uma terça-feira à noite em um verdadeiro campo de batalha. E por quê? Simplesmente porque a calma foi roubada e o cérebro não tem mais energia para processar a informação com empatia. A resposta natural passa a ser o ataque ou a defesa agressiva. Na teoria faz todo sentido. Mas na prática, quando a pessoa está fervendo de raiva porque o outro esqueceu de pagar uma conta ou deixou as crianças agitadas na hora de dormir, o que fazer? É aí que o desafio começa de verdade. Porque até agora o diagnóstico é claro, mas um pouco desanimador, né? Então, o que tudo isso significa na prática? Como frear esse trem desgovernado que é uma discussão alimentada pelo cansaço? É aqui que entra o núcleo do protocolo. Sim, e a beleza desse protocolo é a sua simplicidade estrutural. Embora exija um esforço consciente gigantesco para ser aplicado no olho do furacão. São 3 passos, não é? São 3 passos muito claros e sequenciais. Primeiro, respire. Segundo, peça um tempo. Terceiro, retome com calma. Parece tão óbvio quando falamos assim de forma analítica. Parece. Mas a execução no calor de uma briga é um verdadeiro teste de fogo para o caráter de qualquer um.
Eu achei muito interessante porque o texto chega a ter um roteiro prescritivo, uma fala exata sugerida para a hora em que o sangue ferve. Sim, uma frase de segurança. Quando o coração acelera e as palavras estão prestes a ferir, a recomendação é parar tudo e dizer algo na linha de: olha, eu estou exausto e não quero te ferir. Preciso de 15 minutos de silêncio para que meu coração seja consolado e eu possa te ouvir com sabedoria. Essa é a frase exata. Mas isso não soa meio robótico no meio de uma discussão quente? Como quebrar a barreira do orgulho para falar algo assim? Pode soar artificial na primeira vez, mas essa fala estruturada tem um poder gigantesco, porque ela muda o foco da situação drasticamente. Como assim? O grande problema das brigas de casal é que, no calor do momento, o objetivo passa a ser vencer o debate. E quando alguém diz que está exausto, que não quer ferir e precisa de tempo, essa pessoa está usando o domínio próprio como um escudo protetor. É uma quebra de padrão total. O objetivo central deixa de ser ter razão e passa a ser proteger a unidade do casal. Ao invés de atacar, o parceiro recua estrategicamente para proteger a relação das próprias emoções desreguladas. É a maior arma contra a indignação e o furor. Mas isso exige um nível de controle absurdo. Parar de falar quando você tem a resposta perfeita engatilhada para humilhar o argumento do outro? E a verdadeira batalha interna. E esses 15 minutos de pausa? Imagino que não seja para a pessoa ir para o quarto, bater a porta e ficar nutrindo mágoa, repassando os defeitos do parceiro na cabeça, né? De jeito nenhum. Se a pessoa usar os 15 minutos para afiar os próximos argumentos para o segundo round, o protocolo falha miseravelmente. Vira só um intervalo da luta. A pausa tem uma função específica de limpeza ativa. Fisiologicamente, é o tempo que o corpo precisa para baixar os níveis de cortisol e adrenalina. O corpo precisa desse tempo físico mesmo. E do ponto de vista emocional e espiritual, o objetivo é lidar com a batalha interna. É o momento de pedir a Deus ou buscar no seu interior profundo que se limpe a indignação e a raiva que estão tentando dominar o território do relacionamento. É uma limpeza das toxinas geradas pelo cansaço. O foco é limpar o terreno e aí entra um ponto crucial. Quando o casal finalmente volta para conversar após esses 15 minutos, a mentalidade precisa estar totalmente transformada. Perfeitamente pontuado. Esse é o objetivo real do tempo técnico. A pessoa não volta para ganhar a briga, ela volta para ganhar o cônjuge. Nossa, essa mudança de paradigma é total. O inimigo deixa de ser o parceiro que deixou a toalha na cama e passa a ser o problema em si, que precisa ser resolvido de forma unida. É o nós contra o problema, e não eu contra você. O que nos leva diretamente para outra base de sabedoria antiga mencionada nos nossos documentos lá em Colossenses 2. Uma passagem belíssima. Há uma orientação para usar esse momento de pausa para buscar os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo. Exato. Existe uma frase na nossa fonte que me chamou muita atenção: a riqueza da plena certeza da inteligência. O que é essa inteligência na prática de um casal exausto numa quarta-feira à noite? Essa plena certeza da inteligência traduzida para o nosso cenário diário é a capacidade profunda de entender que o silêncio estratégico de hoje evita o arrependimento amargo de amanhã. Uau! É forte isso. É a sabedoria suprema de não tentar resolver problemas complexos com o cérebro afogado em fadiga. A verdadeira inteligência emocional e espiritual aqui é reconhecer a própria limitação. Saber que não está em condições de debater. É saber que palavras ditas no furor do cansaço deixam cicatrizes que demoram anos para curar. Então a inteligência dita: não decida nada, não julgue nada e não ataque ninguém enquanto o tanque de energia não for reabastecido. Faz todo sentido. Não tentar resolver coisas sérias sem essa base de sabedoria. Mas cá entre nós, tentar lembrar de tudo isso, de falar a frase certa, de pedir os 15 minutos de silêncio bem na hora da raiva, É difícil. parece quase impossível se a pessoa não estiver previamente preparada. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Sim, a prevenção. Porque entra o conceito que o material chama de acordos de dias difíceis. É o reconhecimento honesto de que no improviso as coisas dão errado. Os acordos de dias difíceis são a estratégia preventiva mais inteligente que um casal pode adotar. Em tempos simples, é a arte de sentar na paz para definir as regras da guerra. Exatamente isso. Como funciona isso no dia a dia? Sentar num domingo à tarde para planejar a briga de terça-noite? Basicamente isso, mas com um viés construtivo.
A orientação é que o casal converse em um momento de total tranquilidade, talvez tomando um café, longe da exaustão do trabalho ou do estresse com as crianças. No momento de paz. E ali eles definem. Quando um de nós estiver no limite absoluto do cansaço, qual vai ser o nosso sinal de emergência? Fica combinada previamente. O importante é que, quando esse sinal for acionado na hora da crise, o outro imediatamente entenda. Entenda que o limite chegou. Opa, chegou no limite da bateria. Não é falta de amor, é exaustão. Hora de aplicar o protocolo. É criar um plano de contingência mesmo, um botão de emergência pré-aprovado pelos dois. Isso cria um ambiente de muita segurança para o casal. Muita segurança. Garante que, quando a fadiga extrema bater, nenhum dos dois vai permitir que a família seja lançada para uma zona de isolamento e desconexão. Consolida a ideia de que o relacionamento é maior do que a briga do momento. E o texto sugere uma ação física maravilhosa para esses momentos críticos, que nos leva a uma premissa muito forte sobre o que realmente significa amar alguém. Essa parte do material é brilhante. A sugestão é que, durante a crise, em vez de chutar o balde, a pessoa faça o simples gesto físico de segurar a própria aliança matrimonial. Um lembrete tangível. Puxando para a nossa realidade. O caos está instalado. A vontade é de gritar, mas um deles respira, segura a aliança no dedo e verbaliza o acordo. Eu me comprometo a reconstruir nosso casamento. Esse gesto é de uma profundidade imensa. O que isso sinaliza para o cérebro e para o parceiro naquela hora exata. Ele ataca a visão moderna, quase hollywoodiana, de que o amor é apenas um frio na barriga contínuo ou um sentimento flutuante. Quando um dos parceiros segura a aliança no meio de uma tensão e diz isso em voz alta, ocorre uma quebra brutal daquela agressividade. É a razão assumindo o volante quando a emoção perdeu totalmente o controle. Perfeito. É o que podemos chamar de a inteligência em ação contra a separação. É a materialização física do compromisso. Protege o que é sagrado mesmo quando todos os sentimentos bons estão soterrados sobre toneladas de boletos, fraldas, trânsito e privação de sono. A reconstrução sendo tratada como uma escolha deliberada. Isso tira muito o peso daquela ideia de eu não sinto mais borboletas no estômago, então deve ter acabado. Exato. O amor maduro é uma decisão, não só uma emoção. E para amarrar isso com uma atitude de urgência, há o exemplo de estabelecer um marco temporal, como adotar uma data simbólica. O documento usa o 12 de outubro como exemplo. Sim, a menção ao 12 de outubro ou qualquer outra data que faça sentido para os casais serve como uma linha desenhada na areia. Um ponto de virada. O ponto fundamental não é a data em si, mas o conceito psicológico de ação imediata que ela representa. É o estabelecimento de um marco a partir do qual o casal se compromete. Deste dia em diante, não seremos mais reféns da nossa própria exaustão. A decisão de amar de forma prática e aplicar o protocolo dos 15 minutos é para ser tomada hoje, garantindo que o processo de reconstrução comece imediatamente. Sem adiar para amanhã o que precisa ser salvo hoje. Muito bom. Fazendo uma revisão rápida de tudo que mergulhamos hoje, só para garantir que as engrenagens continuem girando para quem nos acompanhou. Vamos recapitular. O cansaço extremo muitas vezes imita o fim do amor, mas é apenas uma crise artificial que exige descanso e não divórcio. A pausa estratégica através do tempo de 15 minutos não é covardia, é uma ferramenta fisiológica e espiritual para limpar o furor e resgatar a empatia. Resumo perfeito. E talvez o mais impactante, estabelecer acordos em dias de paz prova que o amor prático, baseado em compromisso e inteligência, é o escudo definitivo para a família. Foi uma jornada fantástica passar por esses conceitos. A forma como essa análise entrelaça a compreensão das nossas limitações puramente físicas com princípios de sabedoria ancestral sobre manter um espírito calmo oferece um mapa muito claro. E muito esperançoso também. Sim, é um antídoto real para a pressão massacrante do dia a dia moderno. Com certeza. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu deixo com quem está nos ouvindo uma reflexão provocativa, expandindo um pouco o horizonte de tudo que nós analisamos aqui. Vamos lá. Se o esgotamento extremo consegue se disfarçar tão bem de fim do amor dentro de um casamento, em quais outras áreas das nossas vidas nós estamos declarando fracasso total, seja na carreira, nos projetos pessoais ou nas amizades, quando, na verdade,
tudo o que precisamos é de 15 minutos de silêncio, um pouco de sabedoria e uma pausa para respirar. Fica a reflexão para nós. Muito obrigada pela companhia de hoje, foi um prazer imenso. E até a próxima.